É possível expiar a mesma enfermidade por mais de uma encarnação? O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7º da primeira parte, possui um código da vida futura, que é o Código Penal da Vida Futura, que apresenta 33 artigos nos quais Kardec mostra como que ocorre o fenômeno de crescimento dos indivíduos diante de suas faltas. E nesse código, Kardec fala que existem 3 fases para que o homem consiga se levantar diante de suas faltas. Primeira, o arrependimento. É preciso se arrepender do que fizemos. Mas isso não é suficiente. É preciso expiar, que é a segunda. Mas tem uma terceira, que é reparar. Então, você tem o arrependimento, a expiação e a reparação. A gente, às vezes, expia, mas não repara. O que é expiar? Expiar é reencontrar com as causas do seu sofrimento. É passar por uma experiência que permita que você faça contato com a mesma história que você teve no ontem. Isso é expiar. Você está vivendo aquela cena novamente. Eu vou expiar. Então, você volta para aquela cena. Vive aquela história para tocar seu coração. Se tocar seu coração, você expiou e reparou. Mas se não tocou, você só expiou, mas não reparou. Então, quando a gente expia e não repara, expia de novo. Nós iremos expiar, ou seja, encontrar a mesma prova tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que o espírito encontre o caminho diferente para fazer as coisas. Qual é a consequência desse raciocínio? É que se eu passo por um processo de expiação, não fuja dele. Não lute para sair, não negue, não odeie, não blasfeme, não se revolte. Porque a tendência é que a gente volte a experimentar a mesma expiação. É como se fosse assim. A expiação é como a gente ficou de recuperação e faz a prova. Ah, não teve nota? Prova de novo. Você faz a prova tantas vezes quantas forem necessárias, até algo ser aprovado na prova. Então, estuda espiritualmente, ou seja, analisa intimamente, porque se você não passar, a prova volta. Essa doença pode não voltar igualzinho, mas você vai viver experiências que vão fazer você ter contato com o mesmo sentimento, até que você, depois de muito errar e tomar o caminho equivocado e ter que refazer a cena, você descobrir, não, o caminho não é esse. Cansei de sofrer. O caminho é por aqui. Aí, quando você muda de rota, que pega outro caminho, agora reparou. Podemos passar para o próximo capítulo. Então, respondendo sua pergunta, sim, é possível expiar diversas vezes se o espírito expiou, mas não conseguiu se superar, se sublimar. Em outras palavras, reparar a sua falta diante da lei de Deus. Muito obrigada, Elahá, pelos esclarecimentos. Estamos mandando um abraço para os amigos que estão nos acompanhando de Portugal, os Estados Unidos, da Colômbia e tantos outros países, sempre aqui conosco em nossas lives. Um grande abraço a todos. E nós temos aqui a pergunta da Josiane, e ela questiona o seguinte: e os casos de doenças que dizem ser hereditárias? Toda uma família tem. Como se podem explicar? Os casos de doenças hereditárias, eles têm 2 causas. Uma, reuniu-se naquela família os espíritos que precisavam expiar aquela prova. Por exemplo, eu tenho uma família em que as pessoas possuem aquele excesso de pelo, um hirsutismo danado, chamado de homens-lobos, já viram? Em que as pessoas nascem, as mulheres, os homens nascem com pelo no rosto inteiro, não tem lugar do rosto sem pelo. Então, o que aconteceu ali? Muito provavelmente, embora a gente não possa asseverar isso com toda certeza, os espíritos se reuniram pela necessidade daquele tipo de doença para todo o grupo. Então, eles vão renascer juntos, por quê? Porque são espíritos que precisam passar por essa mesma prova. E aí eles renascem juntos, de repente nem são espíritos que se conhecem de outra existência,
mas a natureza da prova reúne os espíritos para que eles passem aquela prova semelhante. Eles têm determinada deformidade, determinada característica cromossômica, hemofilia, ou qualquer coisa semelhante. E aí os espíritos renascem juntos, porque a natureza da prova reúne os espíritos ali, porque aquela prova ela é determinante para a história de vida deles. Ela é muito forte para a história de vida deles. Causa número 2. Eles renascem com doença hereditária, não porque aquilo esteja vinculado à minha história espiritual, porque ela não é uma doença determinante para mim, mas é porque eu me afinizo com determinadas pessoas do meu grupo familiar que precisam dessa doença, então, como eu renasci na família deles, eu acabo trazendo essa característica em mim. Por exemplo, pai míope, mãe míope, filhos míopes. Então, a miopia dos filhos não necessariamente é uma miopia expiatória. Ela pode ser uma miopia provacional. E ainda tem mais um aspecto que precisa ser considerado. É que existe uma característica na biologia chamada expressão gênica. O que é expressão gênica? É a capacidade de um indivíduo possuir no seu genoma uma determinada característica genética, mas ela não tem o gatilho que starta aquela doença nele. Então, você olha o DNA da pessoa, ela tem essa doença. Você vai olhar, a pessoa não manifestou. Então, você pode, de repente, nascer numa família com uma determinada característica genética que predispõe a uma dada doença, mas em função do caráter da expressão gênica, mesmo você nascendo naquela família, você não apresenta obrigatoriamente as características genéticas que o grupo familiar, às vezes, possui, mas você, pelas circunstâncias da lei de causa e efeito, acabou renascendo sem a apresentação física da doença que você até pode trazer no DNA ou não. Então, essas nuances também acontecem. Mas, fundamentalmente, elas podem se dar ou porque os espíritos se reúnem porque precisam daquela doença e aí reúne os espíritos que precisam dela, ou as pessoas se reúnem porque se conhecem e as doenças que não são deformantes, são brandas, acontecem em todo mundo sem que isso seja um fator determinante dentro da vida delas.